Ok. Ótimo, então vamos dar início à nossa última sabatina, né? Essa sabatina está sendo organizada pelo Sindicato dos Docentes, a do UFVJM. Foi deliberada em Assembleia dos Docentes uma sabatina com as 5 chapas, né? As 5 chapas concordaram, estiveram presentes e esse material vai estar disponível no YouTube, então, e que de alguma forma vai poder contribuir para o debate em relação às eleições para a reitoria. Hoje, então, nesse momento, nós estamos com a nossa última rodada, né? Que é com o professor Gilciano. E a gente vai, então, só para contextualizar, nós temos, então, 7 temas, que é autonomia universitária, assédio sexual e moral, diversidade, assistência estudantil, gratuidade, gestão participativa, liberdade de cátedra. E mais 3 perguntas que são sorteadas também entre os presentes. Nós vamos dar a abertura, então, em que o professor Gilciano vai ter a oportunidade de 5 minutos de apresentação da chapa, né? E depois a gente passa, então, para as perguntas relacionadas a cada tema, com resposta de 8 minutos. E aí, na medida do possível, a gente vai conversando também, né, se sentir necessidade de complementar a fala, né. Desde já agradecemos, então, Gilciano, pela disponibilidade, né, e passamos, então, para a sua apresentação. O tempo, você me avisa? Ok, a gente avisa. Vai dar 5 anos. Tá. Boa tarde a todos, né, e obrigado por essa oportunidade. Acho que um momento como esse de eleição é um momento único para a gente refletir sobre a universidade. E acho que nós alcançamos isso. Eu estou muito satisfeito com essa campanha, porque é uma campanha que nós conseguimos pautar, colocar os principais pontos dos desafios que hoje estão pairando na universidade como um todo, no país como um todo. Então acho que eu considero essa campanha uma campanha até um pouco melhor do que a do ano passado. Porque ano passado nós discutimos a necessidade de organizar a universidade, discutimos dos grandes desafios frutos de um intenso crescimento. A gente tinha acabado de sair de uma implantação de Janaúba, implantação de Unai, implantação do curso de medicina daqui de Teoflotone, a implantação do novo curso de engenharia geológica. Então, a campanha do ano passado ficou muito, olha, a universidade cresceu tanto e nós temos que repensar a forma de conduzir a universidade. Só que nós não discutimos o maior problema dela naquele momento, que era um passivo de 72 milhões de reais, uma dívida de custeio de 7 milhões de reais. Então, nós acabamos isso sendo camuflado pelo tamanho dos desafios que tinham. E quando nós assumimos, nós encontramos exatamente esse que era o maior problema, como resolver, como trabalhar com a possibilidade de insolvência da nossa instituição. Então, nesse ano, não. Esse ano eu acho que foi muito interessante a forma de todas as chapas. A gente percebe que foi colocado os grandes problemas. Eu coloco aqui a questão da evasão e retenção, um problema sério da nossa instituição, a questão do custeio. Essa universidade nunca teve problema com custeio, porque desde quando ela virou universidade, nós estamos falando de suplementação. Hoje não se fala mais em suplementação, nós vamos ter que repensar nossa universidade com o nosso orçamento. Eu acho que isso foi interessante, porque esse vai ser o grande desafio da próxima gestão. Foi o da nossa e vai continuar sendo. E a nossa chapa, ela entrou nessa direção, porque nós entendemos que o que nós aprendemos com a diversidade foi muito grande. Eu quero lembrar que foram 6 ministros da educação, 3 presidentes da República, no momento onde se discutiu um teto de gasto, lembrando que como nós tínhamos suplementação, é porque passava do nosso limite. E foi questionado isso exatamente no meio do nosso processo. E nós aprendemos muito com essa diversidade. E foi por isso que nós achamos o seguinte, olha, será muito melhor a gente continuar enfrentando esse cenário, que o cenário não mudou, dada a nossa experiência, do que ter uma alteração agora. Foi por isso que nós entramos, porque nós analisamos os nossos colegas concorrentes e verificamos que todo mundo vai precisar de um tempo para aprender. Porque o que tem mais experiência, ele tem experiência no momento de muito recurso. E também não é experiência como reitor, que é diferente também. Então, nós avaliamos o seguinte, nós precisamos de decisões para agora, para já. E isso aí vai ter que ter um conhecimento muito grande da instituição. Por isso que nós
optamos em apresentar de novo e oferecer essa experiência que nós adquirimos. A ideia da vice-reitoria ser modificada foi porque um dos problemas que nós encontramos foi com relação à comunicação, principalmente com os outros campi. Se aqui é difícil, imagina para o pessoal que está em outros campi. Então, uma solução é que a vice-reitoria dedique exatamente às demandas dos campi fora de sede. Porque a atual vice, o professor Cláudio, ele se dedicou muito à questão da unidade disciplinar, a questão dos relatórios de gestão, e passou a ser um setor importantíssimo. O que é que nós queremos fazer? Criar esse setor da unidade disciplinar e ficar, né, a vice-reitoria dedicar a isso e ter essa figura desse cuidado com os campi fora de sede. Então a nossa chapa é isso, é uma continuidade com uma grande novidade nesse modelo de gestão que eu vou explicar nas outras etapas aqui. Beleza. Obrigado, Jussiano, pela introdução. Então vamos passar aqui agora as nossas perguntas temáticas, né? Esses temas, como a Aline esclareceu, foram decididos em assembleia e são todos temas que a gente acha que são essenciais para esse momento de debate da universidade, né? E como a gente não tem, às vezes, oportunidade nos debates, né? Tempo suficiente para os candidatos exporem as suas opiniões sobre esses temas, a gente acha pertinente colocar isso aqui. Nossa primeira pergunta é sobre a autonomia universitária. E a pergunta é a seguinte: o atual presidente Bolsonaro tem como medidas concretas do seu governo a retirada de recursos das universidades. Ele também é contra as ações das universidades que tratam, do ponto de vista científico, filosófico e artístico, sobre a temática de gênero. E também é contra perspectivas teórico-metodológicas baseadas na teoria social de Marx. Além disso, ele também já fez críticas abertas às políticas de cota, né? Aqui na nossa comunidade universitária existem aquelas pessoas que concordam com essas posições dele. Existem outras pessoas também que são contra, por entenderem que essas são medidas que atacam, inclusive, a autonomia universitária, né? E a gente tem uma parcela de pessoas na comunidade acadêmica que acham que a gente não pode contrariar o governo, porque isso atrapalharia, por exemplo, a questão da vinda de recursos para a universidade. Mas essa também é uma posição que nós entendemos que ataca a autonomia universitária. Tendo em vista esse cenário, a gente quer saber qual que é a sua posição a respeito dessas colocações, né, e da autonomia universitária em relação a esses pontos. E a gente pergunta isso não só para você, mas para você e para as pessoas que fazem parte da sua chapa e que eventualmente podem vir a ser pró-reitores, né? Porque às vezes tem diferenças, né, de pensamento dentro da equipe e é legal que a gente saiba disso, né? E, de modo concreto, caso haja uma medida do MEC e do governo federal que ataque a autonomia das universidades, qual será a sua posição? Acatar a medida automaticamente ou defender a autonomia universitária desde que isso signifique ser contra o governo? Bom, eu vou responder direto e depois eu explico no tempo que eu tenho. Eu vou responder com um questionamento que um professor dessa universidade fez para mim logo no início da minha gestão. Quem que me elegeu? Se foi a comunidade ou se foi o MEC? A quem que eu sirvo? Não sei se você lembra desse professor. Por acaso lembro. Então, e a minha resposta naquela época foi exatamente isso. Se eu for eleito, eu estou sendo eleito pela comunidade. A escolha lá do MEC, no meu ponto de vista, é uma escolha pro forma. Portanto, se eu não for eleito pela comunidade, óbvio que eu não vou ser reitor. Não hipótese alguma eu vou aceitar. E de jeito nenhum. Então, assim, eu sirvo a comunidade. Bom, então, te respondendo direto. Então, eu vou seguir o que a comunidade decidir. Segundo ponto, essa questão de autonomia a gente tem que deixar bem claro. A autonomia que a universidade tem, ela é a maior força. É a maior força da universidade. E eu digo isso por quê? Porque a força que tem com relação ao orçamento, quer dizer, não pode fazer isso para uma universidade. Se for tomar uma decisão, tem que tomar uma decisão para todas. Uma vez tomada a decisão do orçamento, ela é nossa.
essa decisão é dos conselhos, é nossa, de quem está na administração. Então, ninguém pode interferir enquanto tiver essa legislação. Então, se nós vamos ou não pegar recurso e atender uma exigência de aplicar menos ou mais em determinadas áreas do conhecimento, essa decisão é nossa. Como eu digo, nossa é nossa. Nossa aqui. Então, é usar a autonomia. Eu acho que a universidade já passou por tantos momentos difíceis e nós estamos sobrevivendo. A universidade está passando por isso. Existe sim um questionamento sobre a forma de financiamento das universidades. Acho que o Brasil nunca parou para discutir isso. Eu estou achando bom, porque eu acho que a sociedade está entendendo o valor das universidades. Eu acho que vai sair, o efeito vai ser muito positivo para nós, porque quem ainda discute é porque não conhece a universidade. Eu não tenho dúvida disso. Quem entender um pouquinho do papel da universidade, que não é só ensino, que tem um papel muito maior do que ensino, porque não se pode comparar essa questão de ensino, desses números frio, quantitativo. Então, quem entender o papel de uma universidade, olha onde eu vou, lá na competitividade do país, eu estou falando uma linguagem direta, a importância, ou seja, vai entender que esse valor que é investido na universidade é muito baixo. Então, é uma questão muito simples. Então, enquanto a gente está fazendo, nós estamos fazendo esforço aí para a questão da Previdência, todo mundo batendo nessa tecla, a Previdência é uma economia. Agora, e para aumentar a receita? Como é que faz para aumentar a receita do país? Você aumenta a receita aumentando a competitividade. Como é que se aumenta a competitividade? Com ciência e tecnologia. Então, é uma relação tão direta, porque quem tem essa visão, eu não tenho outras palavras, é porque não conhece a universidade. Então, o que nós temos que fazer? É usar da nossa autonomia para mostrar isso. Primeiro, impor o nosso planejamento, o que nos compete, impor mesmo. Se nós acreditamos que a ciência, que o recurso tem que ser, não tem que escolher o tipo de ciência, que é o que eu defendo, é isso que nós vamos fazer. Toda ciência tem o seu lugar. Não existe ciência melhor do que a outra. E isso é um discurso fácil, quer dizer, o país está precisando de crescer, está precisando de infraestrutura, é um discurso fácil e convence quem não analisa profundamente. Mas cabe a nós impor o que nós acreditamos e aí usar autonomia para isso. Então, o meu posicionamento é esse, a gente, o que eu acho que nós temos que fazer, agora, fazer uma meia-culpa. As universidades não planejaram devidamente, isso aí eu fui a minha gestão, nós tivemos que resolver uma série de problemas, porque nós não fizemos análise de risco, nós não fizemos uma análise pormenorizada sobre situações que nós poderíamos ter falado não, quer dizer, nós temos que saber também falar não. Eu acho que o plano da universidade tem que estar muito focado na sua atividade fim, sim, mas pensar muito na sociedade, porque a sociedade ela cobra o recurso que ela coloca, ela quer saber o que faz. Então nós temos que devolver para a sociedade o desenvolvimento que ela espera. Acho que nós temos que repensar muito os nossos programas de pós-graduação, nós temos que pensar muito essa questão da inserção regional. Nós temos que, se a nossa missão é desenvolver a região, nós estamos trabalhando para isso? Ou não? Nós estamos trabalhando focado no fortalecimento dos nossos currículos Lattes. Então isso tem que ser perguntado mesmo. Aí um outro lado, por que nós estamos expandindo? Nós estamos expandindo para que chegue a educação mais longe possível ou para agradar grupos políticos? Então, esse tipo de questionamento nós temos que fazer. Então, acho que é usar mesmo da nossa autonomia para esse planejamento. Eu tenho falado, principalmente nas nossas conversas mais específicas, que para mim chegou o momento de uma grande reflexão dessa instituição. Se não der tempo de falar agora, eu quero complementar essa fala no outro bloco, porque eu acho que chegou o momento de uma grande reflexão. Tem um professor também que sempre reclama disso, que o conselho não dá tempo da gente refletir, né, Mário? O conselho não dá tempo da gente refletir. Lá a gente delibera. E chegou a hora de nós pensarmos. Nós optamos por ser multicamp.
mas nós estamos planejados para ser multicampo? Nós aceitamos ser multicampo? Então, nós temos que questionar, se for, nós vamos ter que repensar nosso modelo, nossa administração, porque ela é estruturada para ser unicamp e não multicamp. Nós queremos realmente que a extensão volte para essas regiões, para esse território que nós estamos. Se for, nós vamos ter que mudar o nosso modelo de financiamento do nosso orçamento. Talvez trabalhar com uma espécie de indução. Com a espécie de indução, de promoção, né, dos recursos, que é quase 4 milhões. Então, o que chega, qual o retorno que nós temos disso para a região? Então, assim, como nós vamos, a relação educação à distância e educação presencial? Nós nunca paramos. Qual que é o nosso estatuto, vamos dizer, nosso compromisso, nossa declaração com relação a isso? Então, eu acho que nós precisamos passar por um momento como esse, valer a nossa autonomia para isso. Nós podemos fazer isso, né? E isso ser o norteador das políticas nossas, as políticas institucionais. Porque hoje fica muito complicado. Ó. Eu vou colocar um tema no Conselho hoje, nós não temos nosso norte. Nós vamos discutir empreendedorismo? É isso mesmo? Nós discutimos no nosso PDI, mas foi bem trabalhado? Nós vamos apostar na questão do ensino do empreendedorismo mesmo? Como que isso vai ocorrer? É uma meta nossa? Então, acho que está faltando, e eu gostaria muito, caso a gente ganhar, da gente conseguir fazer isso, esse trabalho prévio a grandes temas que nós temos que colocar no Consul, que eu posso citar aqui depois, mas fazer um trabalho da gente chegar nessa declaração. Pode parecer um pouco audacioso isso, mas eu tive em Córdoba naquela questão da declaração, né, que teve aquela grande revolução lá em 1918, e eu acho que nós temos que fazer um pouquinho disso aqui, para repensar a nossa instituição. Depois eu complemento isso. Beleza, obrigado. Confundindo que era o mesmo. Tá. Você podia virar e desvirar quando for. Não. Tá bom. Beleza, valeu. Bom, vamos passar para a próxima pergunta aqui. A gente vai entrando nos outros temas aí ao longo do percurso. E tem as perguntas também. Tem as perguntas também de quem está assistindo, né? O nosso próximo tema, Gilciano, é assédio sexual e moral, né? Então, esse também provavelmente é um dos temas que a universidade ainda precisa avançar muito, né? A gente discutiu pouco, a gente sabe que existem várias situações e casos, inclusive isso chegou já ao sindicato, tanto os docentes quanto o sindicato dos técnicos, a gente ouve o pessoal falar, e a gente não tem medidas concretas na universidade hoje sobre isso, né? Nenhum tipo de medida ainda concreta sobre isso, né? Então, a pergunta é qual que é a sua leitura sobre o assédio moral e sexual na universidade e se você puder indicar medidas concretas de como é que você visualiza, enfim, enfrentar essa questão, né? Olha, esse é um tema muito delicado, porque, assim, talvez uma das coisas que eu mais fiquei impactado, né? Porque acaba chegando para mim algumas situações e é muito delicado, muito delicado. Primeiro, a noção do assédio. O que é assédio? Primeira coisa é isso. Porque o assédio, primeiro você tem um assédio descendente e um assédio ascendente. Você tem os dois tipos de assédio, que é uma coisa complicada. Então você tem um assédio, vamos pegar o caso dos alunos. Você tem um assédio saindo do aluno para o professor e do professor para o aluno. Então, é difícil saber, a linha é muito tênue, o que é assédio e o que é uma pressão. É muito tênue. Às vezes o professor ou um chefe ou alguém está querendo impor um ritmo e é entendido como assédio. Então, às vezes, isso eu estou falando do moral, assédio moral. E mesmo o assédio sexual é uma coisa complicada também, porque até que ponto que é assédio, até que ponto que a pessoa está sendo gentil. Então, isso é muito difícil a gente identificar essa linha. A segunda coisa que eu queria destacar é o processo, assim, o mecanismo que tem que ser incentivado é a denúncia, é a comprovação. Então, isso tem que ocorrer. Como que você vai resolver um problema de um assédio, aquele assédio comprovado, que fala, olha, eu não senti que eu fui assediado, eu quero que tome providência. Então, quer dizer, isso tem que chegar para as pessoas, tem que chegar para o chefe, tem que chegar para a reitoria, tem que chegar para os órgãos que têm que tomar a decisão. Então,
nós já tivemos casos, por exemplo, de pessoas que chegam, olha, eu fui assediado, inclusive sexualmente, mas eu não quero. Eu quero que você tome uma providência, mas eu não quero me identificar, não quero... Aí o que eu posso fazer? Então, nesse sentido, inclusive, a gente tem discutido que a questão do assédio sexual e moral na universidade talvez seja uma questão estrutural, né? Porque como é que a pessoa faz uma denúncia... Por outro lado, né? A secretária do Gilciano vai fazer uma denúncia ao reitor. Todo mundo vai saber, então a pessoa às vezes não quer se expor nesse sentido. Em última instância, o responsável por dar prosseguimento à denúncia dela vai ser o próprio... É o próprio chefe imediato. O próprio chefe imediato. Então, e a gente vivenciou umas situações também, Gilciano, que se eu não me engano, hoje no Estatuto da Universidade, prevê que quem acolhe uma denúncia é o reitor. Não sei se você já passou por isso. Então, assim, se for um caso de uma mulher, se eu tivesse sofrido algum tipo de assédio sexual, eu não ia chegar e dizer assim, ô reitor... Seja quem for, ô reitor, eu quero conversar sobre um assédio sexual que eu sofri do meu chefe imediato. Então, assim, tem uma questão aí muito delicada. E aí uma provocação muito importante, isso, assim, primeiro que é da formação. A gente não é nós na universidade e a gestão, ela não é só gestora, ela tem uma responsabilidade muito grande de formação. Então, quando você diz assim, a linha é muito tênue entre o assédio sexual e uma gentileza, acho que isso denota que a universidade precisa estudar mais isso aí, né? E entender o que é para conseguir separar as coisas, né? E segundo, que a denúncia nem sempre é o caminho mais tranquilo também, né? Se ela for, inclusive, pautada nessa questão estrutural nossa. É porque, assim, o que eu estou querendo dizer, porque como chega coisas de diversas características, porque chega uma coisa que não é tão tênue, mas chega a situações... mais graves. Nós já tivemos caso da pessoa chegar e falar assim, vou te pedir desculpa porque não era aquilo. Então assim... Tem de toda a natureza essa questão do assédio. Então, você tem situações que, quando é chefe, né? Do chefe depois comprovar que não teve a pessoa reconhecer. Então, por isso que quando eu falo da linha tênue, porque é um sentimento que a pessoa tem. Como que você enxerga? Talvez uma pessoa não vai enxergar como um assédio, seja, por exemplo, sexual. Talvez ele não vai, a pessoa que está recebendo o assédio, talvez não vai entender aquilo. O outro do lado já vai sentir. Então depende muito da percepção do que é. Então, por isso que eu digo a questão da linha tênue. E quando tem, por exemplo, um relacionamento já complicado, ou seja, que já está vindo de um processo desgastante, aí principalmente quando aluno e professor e chefe e o subordinado, que aquilo já, por exemplo, o caso do aluno, ele já está no final do semestre, ele já está cansado, ele já suportou. Então, por isso que é uma matéria um pouco difícil, muito difícil. Acho que é uma coisa que tem que envolver todos nós, porque isso envolve terceirizado, envolve todo mundo, na verdade. E assim, nós temos que pensar em aprimorar o mecanismo. O mecanismo que nós temos hoje é a denúncia. E concordo plenamente com você. É terrível, porque a pessoa, para chegar a fazer uma denúncia dessa natureza, ainda mais se ele não tem prova, ele sabe que foi assediado, mas ele não tem prova, como é que ele faz? E é isso que pede os procedimentos. Então, como que ele vai falar? A pessoa me assediou sexualmente aqui, mas eu não tenho condição de comprovar. Aí ele vai entrar num processo talvez depressivo, aí entra num outro campo, que já entra no campo da saúde mental. Então, muito complicado. Talvez a forma de nós aprimorarmos é um pacto mesmo, sabe, com a comunidade. Eu tenho dito que eu me pergunto muito por que uma universidade, que é um ambiente tão nobre, onde as pessoas assim têm muito conforto perto de outras realidades, por que nós temos tanto adoecimento mental, sabe? Eu me questiono mesmo, porque você vê as pessoas aqui passando assim por uma situação que nós deveríamos estar num outro patamar, até para ajudar a sociedade, porque a sociedade precisa muito das universidades. Então, como que nós vamos ajudar se nós estamos precisando de ajuda? Como que nós vamos... Então, eu acho que isso, para mim, faz parte dessa grande reflexão que nós temos que fazer. Por que nós estamos chegando nesse nível, né, nesse ponto? Eu acho que eu não saberia responder. Eu tenho conversado com muitos especialistas na área de saúde, né, saúde mental, essa questão coletiva. Então, eu vejo que
tanto a saúde mental, estou aproveitando para linkar as duas coisas, tanto a saúde mental quanto essa questão do assédio, que para mim estão relacionadas, elas precisam ser tratadas de forma coletiva, envolvendo todo mundo. Se você me perguntar, eu não tenho essa receita ainda, é um assunto muito difícil de ser resolvido. Você acha que tem influência assim, da morosidade dos processos? Porque o fato, né, dessa questão do assédio ser estrutural tem a ver com o fato das vítimas não sentirem na universidade, né, na instituição, um acolhimento, né, que inclusive as incentive e as dê condição de fazer a denúncia. Mas tem vítimas que superam essa barreira e fazem a denúncia de fato, mas aí o processo demora tanto, que é aí que ela se sente desamparada mesmo, que é tipo assim, olha, processo legal, né? Bom, tem o processo burocrático dentro da universidade e até para poder extrapolar os muros quando a situação é uma coisa mais grave. Porque né? tem dois processos Claro, aí, Matheus. Tem um processo administrativo legal e o que a gente faz informal. Não, eu posso te dar um exemplo? A gente organizou um primeiro encontro de mulheres, acho que foi uns 2 anos atrás, e aí as meninas de um grupo que estava contribuindo na organização propôs distribuir caixas na universidade para que as terceirizadas se sentissem convidadas, aí o foco foi mulheres mesmo. E assim, a gente ficou horrorizada à época com a quantidade de denúncia que apareceu nessas caixas. E aí nós não sabíamos como encaminhar isso. Então assim, pensa, a gente está falando de professor, docente, servidor, né, técnico. Então, um terceirizado se sentir assediado por um chefe é pior ainda. Então, como é que a universidade também se responsabiliza por essa comunidade, que são todos servidores, mas que você tem aí diferentes situações, que nem você diz, mas que a gente tem que ter um cuidado com essas pessoas. Só para te dar um número, assim, para vocês entenderem, para a gente... Não acabou o tempo. Na próxima eu vou dar um número aqui. Bom, se você quiser só complementar... Posso? Só para dar um número que eu acho que é interessante... eu até pedi para fazer o levantamento, mas me parece que foram dos 4 anos que nós fomos diminuindo o número de processos administrativos. 2016 foram 30, 2017 foram 20 e 2018, 8. Por enquanto, 5 processos. Desses que nós abrimos, apenas 2 de assédio. Só para... o que você está falando. Talvez para reverter em processo, que é onde... que aí você tem autoria e tem a materialidade, você vê que é um caminho difícil. Então, talvez o que nós vamos ter que fazer, e aí eu já tinha refletido nisso, eu não sei como ainda, mas pensar numa coisa paralela a essa oficial. Alguma coisa de talvez que a pessoa se sinta confortável, porque a ouvidoria não dá, porque a ouvidoria se transforma em oficial. Então, a pessoa fica sem jeito de levar para a ouvidoria. Nós vamos ter que pensar num outro mecanismo para tentar minimizar isso aí, que eu não sei, não é para resolver. Resolver é esse grande pacto, né? Essa questão de postura mesmo. Beleza. Bom, vamos para o nosso próximo tema aqui. Nosso próximo tema é diversidade, né? E a gente estruturou essa pergunta em torno de uma experiência que a gente tem, né, no próprio ANDES Sindicato Nacional, que é um sindicato antigo, combativo, que tem assim um enorme acúmulo, né, em relação às questões que permeiam a vida universitária. E só recentemente, no último congresso do ANDES, o pessoal aprovou uma resolução que diz respeito à paridade de gênero na composição das chapas da diretoria do ANDES Sindicato Nacional. Né? Então, hoje, qualquer chapa que for se inscrever para a diretoria nacional, ela necessariamente tem que ter paridade de gênero. Né? Isso foi tirado no último congresso. A gente considera que essa questão da diversidade é uma questão essencial na universidade. Então, a gente queria saber das chapas, né, se você acha importante a gente buscar mecanismos e soluções como esses aqui dentro, né, da UFVJM, e se sim, quais são as propostas que vocês têm para garantir diversidade no âmbito da administração. Não só de gênero, né? Geral. Não é isso? Sim, 0 para 9. Olha, assim, eu posso até fazer uma avaliação, talvez que não seja a mesma avaliação, né, que vocês, pelo menos de acordo com a pergunta que vocês refletiram, mas eu vejo que na universidade nós estamos bem avançados nesse... Assim, eu não vejo nenhum tipo de mecanismo de separação aqui no que é oficial. Pelo menos, se tem, eu não... Então, assim, nós temos as representações de conselhos, todo mundo tem a mesma oportunidade. Então, eu não vejo nenhum tipo de privilégio para nenhum tipo de grupo.
Pelo menos a visão que eu vejo, se tiver, eu quero até debater isso aqui. Então, eu entendo que a universidade, ela tem nesse ponto, nós estamos à frente da sociedade. Acho que a oportunidade, seja homem, seja mulher, seja homossexual ou hétero, seja o que for, ele tem a mesma oportunidade e não vejo resistência dentro dessa universidade. Se tem, são de grupos isolados que não têm a força para impor esse pensamento. Todos os momentos que surgiram assuntos dessa natureza, de debate coletivo, eu já participei de alguns, eu vi uma aceitação quase que unânime da instituição. Então, eu acho que a minha proposta é dar continuidade, é a gente continuar respeitando, continuar trabalhando para que grupos que tentarem modificar essa tendência que já tem, aí eu vou dizer, nas universidades federais, pelo menos, eu já convivi em umas 3 e sempre vi que essa é uma bandeira, na verdade, que muitas vezes parte de dentro da universidade, e hoje uma das coisas que nós somos mais criticados aí é por isso, por a gente dar esse apoio. Então, eu acho que tem que... E é uma coisa que nós temos que resistir e continuar lutando por isso. Então, essa foi curta, porque a não ser que tenha uma... A gente vai fazer a provocação para aproveitar o debate do momento, assim. Bom, a nossa leitura, Gilciana, é que a gente faz parte da sociedade e as desigualdades estruturais que estão lá estão cá, né? Então, as relações patriarcais, racistas e classistas também, de alguma forma, estão presentes na universidade, né? Vou dar um exemplo. O curso das humanidades, eu sou da Faculdade de Humanidades, né? É um dos cursos mais atacados nessa universidade. Inclusive, a gente já teve pichação. A gente já teve pichação em banheiros públicos aqui da universidade, né, condenando ou, enfim, atribuindo falas a quem é estudante das humanidades, porque, inclusive, os estudantes da humanidades hoje, ou da Faculdade de Humanidades, são os estudantes, talvez, que sejam mais diversos nesse sentido, ou seja, tem estudantes de diferentes orientações sexuais, mas é mais que isso, né, aquele estudante que se propõe a fazer alguns debates, né, inclusive políticos, né, então a gente tem, dentro da universidade hoje, eu, pelo menos, sinto isso, e os estudantes talvez podem falar mais sobre isso, de uma resistência e de talvez aí uma homofobia ou um preconceito muito forte com as humanidades, né? Relacionado, inclusive, a essa questão mais sexual de gênero, né? Isso é uma coisa. E a gente também vivenciou recentemente, né? A gente está passando por um processo de eleição lá na Faculdade de Humanidades, em que uma das chapas com candidata 2 mulheres foram pichadas. Teve pichações, né, nos cartazes de divulgação das chapas. O que não aconteceu, por exemplo, nos cartazes da reitoria. Então, isso mostra que dentro da universidade... Aconteceu também? Aconteceu também no pavilhão de aulas 2, de um dos candidatos. Bom, então, assim, é uma forma de expressão. Mas, assim, o que nós queremos ressaltar é que nós temos, sim, uma desigualdade, tem uma questão muito séria em relação a isso. Talvez ela pode parecer latente, ou talvez ela não apareça para quem está na gestão, mas ela está, né, na comunidade universitária. E quando a gente fala de diversidade, a gente fala de cargos também, né? Então, por exemplo, assim, como é que está a composição de cargos em relação... Vamos pegar só a questão homens e mulheres, né? Eu tenho uma estimativa que talvez não se ratifique, mas que a gente é a maior quantidade de mulheres nesse campus, né, de servidoras, inclusive os terceirizados, mas isso não repercute nos cargos de gestão, e nem nas chapas, por exemplo, né, a gente não tem nenhuma mulher candidata a reitora. Então, será que a gente realmente tem as mesmas oportunidades, as mesmas condições de trabalho, né, e aí eu não vou nem falar de alguém que se coloca no campo LGBT, QI, né, enfim. Bom, então só para voltar um pouco, quando eu digo que para mim nós estamos na frente, quando eu digo das questões oficiais, das nossas resoluções, das constituições, dos conselhos, no sentido assim, a universidade como um todo, ela protege para mim a igualdade, a forma que ela está constituída. Isso eu não estou dizendo que não existem grupos, que existam pessoas, aí é óbvio. Aqui tem gente de toda a natureza aqui. E outra coisa, acho que a resposta a qualquer tipo de coisa nessa situação, ela é repudiada pela maioria. Pela maioria. Eu tenho certeza, qualquer caso levado, eu tenho certeza que hoje tanto a maioria quanto quem está na gestão, seja eu, seja quem for entrar no meu lugar, que eu acho que também isso... não acredito que ninguém vá mudar isso.
não pensaria duas vezes para tomar qualquer tipo de decisão nessa direção. Então, isso que eu estou querendo dizer, que isso, para mim, em termos de sociedade acadêmica, de comunidade acadêmica, está muito consolidado. E o que nós temos que fazer é não deixar brotar nenhuma invasora, né? Pensando no plantio de nenhuma invasora. Eu acho que é tentar manter esse jardim da forma que ele está constituído no papel, para ficar bem claro o meu posicionamento. Com relação à oportunidade, eu te diria assim, nós temos sim. Eu continuo defendendo que eu acho que dá oportunidade, sim. Essa minha candidatura, ela foi assim, eu tentei, foi uma coisa meio que de última hora, a gente pensou na outra filosofia de questão de vício, eu convidei 3 mulheres. Então, deu oportunidade. Então, é um pouco assim, se não tem uma mulher candidata, porque não se apresentaram, mas ninguém trabalhou para impedir, por exemplo, uma mulher ser candidata. Não, sim. Né? Então, a oportunidade estava aí. Nós temos 60% aqui de mulheres professores. Então, a maioria. Então, e assim, do meu ponto de vista, eu não diferencio assim, homem e mulher. Para mim é competência. Então, nem negro, branco, eu não tenho. Para mim, é uma coisa só. Então, é competência. Então, quando eu falo que eu errei em algumas pessoas que eu acho que eu errei na minha equipe, não é por ser homem, por ser mulher, por ser preto, por ser branco, por ser hétero, não, eu errei porque não foi competente. Então, essa questão para mim, eu acho que, só para finalizar, acho que nós estamos num ambiente mais propício para dar exemplo para a sociedade. Repito, nós somos atacados hoje, um dos pontos principais que nós somos atacados exatamente por nós darmos essa liberdade, por defendermos isso, e acho que nós temos que continuar para ser exemplo para a sociedade, assim, e ser muito firme nisso, porque nós vamos ser provocados a mudar essa postura. Nós vamos ser provocados. E nós temos que manter firme nessa defesa. E como que nós vamos manter firme? É mantendo os nossos regimentos da forma que está, mantendo as punições, né, e repudiando qualquer tipo de ato que não vá nessa direção desse respeito. Obrigada, Gilciano. Então, vamos para o nosso próximo tema, assistência estudantil. Acho que esses 2 temas de assédio sexual e moral e diversidade, a gente realmente precisa avançar mais no debate, assim. Vai ser uma provocação para qualquer um que for assumir a reitoria, né? Bom, da assistência estudantil, né, é um tema muito importante, né, haja vista várias questões relacionadas inclusive à evasão, mas também da nossa região de inserção, a proposta que a gente tem de projeto de universidade para essa região, né. Então, de forma objetiva, quais que são as propostas da chapa para viabilizar 3 questões, né? Uma delas, né, que você já conhece, que é o debate sobre o restaurante universitário. A outra, universitários, né? Então, nos outros campos também. A outra é a entrega e gestão das moradias estudantis, né? Que também é uma pauta que está aí. E a terceira é a inauguração do sistema gratuito de transporte para o campus, que também já é uma pauta dos estudantes há muito tempo, né? Além disso, considerando, por exemplo, os recentes problemas apresentados pelo regimento da moradia, que dificulta atividades de convivência e lazer, quais são as propostas hoje que você propõe, né, no sentido de uma gestão mais democrática daquele espaço? Perfeito. Como são muitos, eu não sei se vai dar para falar em 8 minutos, não. Mas eu vou tentar. Eu queria só destacar que eu fui muito enfático nessa campanha, né? Estou finalizando a campanha aqui. Eu fui muito enfático com relação ao custeio. Eu sei que estava até chato de tanto eu falar. Mas é porque, para mim, ficou muito claro que sem o cuidado com o custeio, primeiro, ficar no azul, segundo, aumentar o custeio, nós não vamos conseguir avançar em termos de assistência estudantil. Não vamos, porque isso tem que voltar a essa explicação, que eu acho que, para mim, isso tem que ficar com uma pauta para todo mundo lutar por isso. Olha, gente, o PNAES, ele atende só uma parte dos nossos estudantes, por lei. Então pode passar o PNAES para 20 milhões, que não vai resolver o nosso problema. O nosso problema hoje é aqueles alunos que a composição familiar passa de 1,5 salário. Ou seja, onde os pais ganham 2 salários, não dá. E está distante, esse aluno não é assistido aqui por nós. Só que eu estou dando um exemplo da curva normal, só que ele está exatamente na moda, está aqui no meio.
Esse é que é o problema, é a maioria absoluta. Porque os dois que estão na ponta, o que é extremamente vulnerável e o que não é vulnerável, isso tudo bem. Agora, essa maioria aqui, nós não temos condição de ajudar no transporte, de alimentação, moradia, e esses são os alunos que nós estamos perdendo. E eu vejo essa relação direta, por exemplo, podemos trabalhar com nivelamento, podemos trabalhar com questão de retenção, com metodologias ativas, com novas metodologias para melhorar a questão de retenção e evasão, mas o nosso grande problema está na assistência estudantil. Eu vejo isso, a relação direta com a LEC. A LEC que a gente consegue ter um tratamento pelo modelo um pouco mais, uma atenção mais especial, a evasão e a retenção é bem menor. Não é uma relação direta. Então, eu só queria, porque sem nós cuidarmos do custeio, se aumentarmos o custeio, ninguém vai avançar, nem eu e nem ninguém que assumir a reitoria. Qual que é a nossa proposta? Por isso que nós ficamos quase que obcecados em colocar as contas em dias. Porque enquanto nós não chegássemos nesse ponto, não dá para dar o próximo passo. Então, o próximo passo é, primeiro, aumentar o custeio. Então, hoje nós temos um recurso de mais ou menos 1.400.000, que é a receita própria, que tem sido usado para pagar dívida e que, se não tiver esse bloqueio, vai ser o primeiro momento que ele vai ficar livre. Livre, que eu digo assim, para a gente ter novos usos para ele. E a minha proposta é que toda a receita própria vá para a assistência estudantil. E dentro da assistência estudantil, acho que a demanda número 1 é RU. Então, dentro disso que nós, desde o ano passado, começamos a discutir um modelo, porque RU é modelo, isso acho que isso já está bem cristalizado. RU não é só prédio, RU é modelo. Um prédio, por exemplo, nós vamos gastar, se for para atender todos os alunos, mais 10 milhões de reais. Com 5 milhões a gente faz um prédio de custeio, 10 milhões de custeio. Então, a ideia é implantar o modelo do RU lá em Teoflotone. Então, as licitações já estão em processo. Tem um fato novo que nós estamos incluindo, a questão da alimentação agroecológica. A Universidade de Alagoas já faz isso. Então, se isso der certo, é replicar aqui em Diamantina, dentro desse 1.400.000 por enquanto. Na medida que for aumentando a receita própria, nós vamos aumentando o número de pessoas que são atendidas, estudantes que são atendidos. Lembrando que RU só pode ser subsidiado para estudante, professores e técnicos não podem, é questão de legislação. Nós já recebemos auxílio alimentação, só para lembrar que é uma coisa bem focada. Bom, existe uma discussão do recurso PNAES também ser usado para RU. Se for, nós vamos ter que modificar a questão da ideia das bolsas. Parece que a tendência é não ir para esse caminho. Então, ou seja, bolsa vai continuar sendo bolsa. Então, para funcionar RU, nós vamos ter que arrumar mais dinheiro. Resumindo, é isso. Então, essa é a questão do RU. E isso replicar para as outras unidades. Ou seja, gente, RU é um grande desafio para essa universidade. Resumindo, é isso. Minha grande expectativa, e que nós estudamos e identificamos o seguinte: tem duas formas da gente aumentar a receita própria. Uma com escala e outra sem escala. O que eu chamo sem escala? Sem escala são as pequenas ações de laboratórios, tem vários laboratórios aqui que a gente pode arrecadar. Mas só que esse sem escala não dá um dinheiro suficiente para a gente falar, nós vamos implantar o RU. Vou dar um exemplo, o Empório, que é a venda de produtos excedentes da agropecuária. Em 6 meses nós arrecadamos 30 mil. Então, no ano, 60 mil, 100 mil, vamos pôr no ano melhor. É muito pouco, mas 100 mil aqui, 30 mil ali, 20 mil, tudo de receita própria, nós vamos ter um volume razoável. Mas eu acho que não está aí a solução. Essa é um complemento da solução. A solução, para mim, é onde tem escala. E onde tem escala, a principal é os processos seletivos, a COPESE. Então, nós estamos estruturando a COPESE, porque essa é a principal fonte de recursos de outras universidades. Então, eu estou só fazendo o que é óbvio. Né? Por exemplo, a Prefeitura de Diamantina tem um concurso agora. Nós podíamos estar realizando esse concurso. E aí é muito dinheiro que entra por concurso. Aí sim, aí é volume. Aí nós podemos sair de 1.400.000 para um valor substancial. Então, a minha grande expectativa é com a COPESE. Inclusive, nós já compramos leitores lá de gabarito, máquinas com impressão, com maior impressão, novos malotes. Existe o projeto da gente estruturar, porque aí vai ter que ter uma proteção muito grande.
né? Então nós já estamos caminhando nessa direção e essa que é a minha grande expectativa da gente poder viabilizar o RU e aumentando o número de usuários. Outra forma é melhorar o nosso aluno equivalente, né? Eu acho que não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas o aluno equivalente, nós temos um desafio aqui, tanto para dar uma resposta para a sociedade, quanto para melhorar o nosso custeio. Ele tem um peso, é um número, que ele envolve, um cálculo, na verdade, que envolve retenção, envolve diplomação, e ele pesa 90% no cálculo da matriz OCC, do MEC. O que significa isso? Significa que se nós melhorarmos aqui a retenção, nós vamos aumentar o nosso valor global. Então, nós temos potencial no pleno de chegar a 25 mil pontos desse aluno equivalente. Em 2017, nosso número era 13.500. Em 2018, nós passamos para 14.800. Ou seja, nós já vamos ter uma melhora no nosso orçamento. Se a gente continuar uma situação razoável, nós conseguimos chegar a 18 mil, 19 mil. Então nós vamos ter um aumento substancial no nosso custeio se a gente caminhar nessa direção. Receita própria, mais aumento do custeio, viabiliza a assistência estudantil, pegando esse outro público. Outra coisa só de receita própria, gente, nós vamos começar agora, é o Centro de Línguas. Esse tem um potencial também de escala, para a gente ter uma boa arrecadação. Podemos ter no futuro também a questão da validação de diplomas de curso de medicina, que é outro que tem uma demanda reprimida. Assim que formar a primeira turma, nós já podemos começar. Outro potencial são os cursos de curta duração, cursos online, que é outro potencial, na verdade, com o nosso EAD funcionando aqui no novo prédio, então vai ter um potencial muito grande. Então, essa é a forma que a gente vê como viável. E depois eu completo a questão da moradia da gestão do... Eu não posso aproveitar uns 2 minutos? Não, mas é porque é 8 mesmo. Depois são 3 perguntas. Mas eu não posso só completar essa da moradia, não? Não, rapidinho então, acho que assim, então, é importante agora. assim, só assim, ó, moradia, tá dentro desse esquema ou não, e como melhorar a gestão da moradia. Se você pensa em incluir um esquema de transporte para o campus, dentro dessa mesma lógica aí também. Tá, o transporte, usando o nosso transporte aqui, hoje ele é inviável. Nós não conseguiríamos operacionalizar isso nós já fizemos esse estudo. A grande luta que nós temos que fazer é o que o Teoflotone conseguiu em parte, que esse subsídio via prefeitura. Eu acho que esse é o melhor caminho para nós. Aí eu posso explicar depois por que não é operacional o uso dos nossos ônibus aqui. A outra coisa da moradia. Gestão da moradia. A moradia é o seguinte, gente, nós implantamos o modelo de moradia. Eu estive lá, conversei com o pessoal, com aquela carta. Tem 2 anos que nós rodamos o modelo. Chegou a hora da gente avaliar o modelo. E isso passou pelos nossos conselhos, então nós vamos ter que voltar para o conselho. O que eu falei com o pessoal de lá é o seguinte... Então, e outra coisa, muitos problemas são bem pontuais, são administração local. Então, a ideia, o que nós vamos fazer, se vai ser autogestão ou não, aí cabe ao conselho decidir. Eu acho que não é papel do reitor entrar nisso. Eu sou um executivo, o que é para a gente fazer? Acho que está na hora da gente fazer uma avaliação do modelo moradia estudantil e rever o que for viável. Né? Beleza. Bom, nosso próximo tema aqui é gratuidade. Para a gente do Andes, esse é um assunto extremamente importante, muito mesmo, né? Vocês devem lembrar, na época da discussão do PDI, a gente fez um longo debate sobre isso, né? Porque a gente entendeu que na construção do PDI a questão da gratuidade na universidade estava sendo suprimida. E a gente acha esse o ponto central, né? A gente acha até que por exemplo, o pessoal na saúde já avançou muito nesse sentido, né? Porque no SUS o pessoal tem como princípio a gratuidade e a universalidade do atendimento, né? A gente precisa avançar na área da educação nesse sentido também, né? Então a gente propôs a seguinte pergunta, né? Primeiro, qual que é a posição da chapa sobre gratuidade no ensino superior? E a gente pede, por favor, a gente pediu para todos os candidatos que incluíssem na resposta uma posição concreta, né? Gratuito ou não é gratuito,
curso de graduação, curso de pós-graduação lato sensu, curso de pós-graduação stricto sensu, cursos de extensão, alimentação, transporte, esporte, lazer e cultura no âmbito da universidade. Né? Essa que é, assim, qual a questão da gratuidade para cada um desses pontos aí. Tá. Depois você lembra os pontos. Aqui nós temos que colocar uma situação que para nós não cairmos, para eu não cair em contradição. Porque o que acontece é o seguinte, nós precisamos de arrecadar, acabei de falar de arrecadação própria, que é a única forma que nós estamos enxergando, a não ser que mude a ideia do governo. Né? E por outro lado, nós estamos falando de gratuidade. Então, a gratuidade para quem? Então, a primeira pergunta, estou respondendo direto, eu sou a favor do ensino gratuito e com todas as condições de gratuidade aqui dentro. Então, aí já colocaria em todas as situações aí dos pontos que você mencionou. Incluindo curso de extensão? É isso que eu quero chegar. Agora, quando nós falamos de extensão, então a extensão, a partir do momento que ela vai atender a sociedade, se nós estamos falando que vai ser gratuito em tudo, então nós estamos abrindo mão de algumas receitas. Então, estou sendo com o que nós acabamos de falar anteriormente. Então, aí eu acho que é uma discussão, porque eu entendo que nós deveríamos, sim, algumas coisas, entrar na regra do jogo, da gente cobrar algumas coisas. Esse é um posicionamento que eu tenho. Eu acho que... Por exemplo, o curso de extensão, por exemplo. Esses mini cursos, dependendo do tipo de curso, porque vamos pensar o seguinte, agora estou sendo bem prático, as demais universidades cobram. Eles arrecadam recursos com isso. Então, se eu tenho, por exemplo, algumas situações que tem algumas instituições que pagam, eu vou dar um exemplo claro, para você entender bem. A Emater fechou um curso lato sensu uma vez com Lavras e pagou um dinheiro razoável para a UFLA, para fazer cursos de extensão. Então você acha também viável isso para curso de pós-graduação lato sensu? Acho que depende de cada caso é um caso. Eu estou dizendo assim, abrir mão desse tipo de receita, que não vai fazer conosco, vai fazer com o FMG, vai fazer com o UFV. E por que disso? Aí vamos lá, mas por quê? O que fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro para se tornar uma gratuidade para o nosso aluno, para dar uma condição melhor para ele. Então, dependendo do objetivo do recurso, eu acho que é válido, sim. Dependendo, para permitir que ele consiga ficar aqui, para permitir que a gente nem cogite a possibilidade de cobrar a matrícula. Então, assim, para a universidade se tornar viável, do ponto de vista que nós estamos vendo hoje, gente, que eu gostaria de estar aqui dizendo que o nosso custeio dá. Eu gostaria de estar aqui dizendo isso. Nosso custeio é suficiente, que nós temos recursos para ter assistência estudantil para todos os nossos alunos. Só que não é essa a realidade. Não é essa. Nós temos que lutar, que é um outro campo, o campo administrativo e o campo da luta. O campo da luta nossa, do reitor, é lá no Congresso. É lá junto com quem faz as leis, quem tem pressão. Aí é uma outra história. Lá eu acho que a luta por isso tem que ser enfática. Agora aqui, eu não posso viver esperando acontecer. Então, eu acho que a questão da gratuidade, só para concatenar bem a ideia, eu luto pela gratuidade. O meu público aqui, o nosso público, do meu ponto de vista, são os nossos alunos. Esse é o nosso público, de quem passa no Enem e entra dentro dessa universidade. Então, ele lutou, ele entrou aqui dentro. A partir do momento, nós temos que dar todas as condições para ele e nós temos que viabilizar isso. E, então, são situações, por exemplo, houve uma discussão uma vez sobre como chama? Musculação, academia. Né? Foi uma grande discussão, não sei se vocês acompanharam. Por isso que a gente incluiu o esporte aqui. Você colocou. Né? Por exemplo, eu acho que, por exemplo, para promover o esporte, não faz sentido a gente cobrar. Não faz sentido. Então, alguém vai ficar sem fazer, do nosso grupo, dos nossos alunos. Como que nós vamos cobrar? Então, é um ponto que, para mim, a gente tem que... isso tem que ficar bem claro e acho que
a gratuidade ela tem que ter um alvo. E o alvo, para mim, são os nossos alunos. Mas, Luciano, você não acha que fica comprometido o caráter e o sentido de uma universidade pública, inclusive no sentido do ensino, pesquisa e extensão? Porque na medida em que o governo vai justificando os cortes e dizendo assim, ok, você resolve o seu problema agora com captação de recursos, a gente vai ser, como universidade, impelido a prestar serviços, a vender serviços e não mais atender a sociedade de modo geral, né? Então, se a Emater conseguir pagar, que bom, se a Anglo-América conseguir pagar, que bom, que a Peran conseguir pagar, que bom, que são as, né, digamos assim, as empresas que a gente tem aqui no entorno. E além disso, elas têm outras oportunidades talvez muito mais interessantes lá na UFMG, na UFLA, ou em Viçosa, ou enfim, outras universidades de referência. Então, assim, não sei nem se nós teríamos condições de concorrer com algumas delas, né, em alguns cursos. Então, abrir mão, ou enfim, colocar essa possibilidade, você não acha que isso compromete um pouco o sentido de uma universidade pública? A nossa região de Serção não é uma região que tem um capital que dê conta, né, de dar um giro de sustentação para a universidade a longo prazo, de cursos, por exemplo. Se a gente estivesse numa grande região industrial, talvez teria esse perfil e não tem. Então, a gente além de estar numa região, né, que demanda uma gratuidade e um compromisso com a região, com pesquisa e com extensão para essa região, que exige um custeio maior e que a gente não vai conseguir captar isso de empresa, entende? Então... Aline, eu acho que assim, o que eu estou querendo separar aqui, o que a gente desejaria do teórico, de uma questão muito prática. Então, assim, eu do meu ponto de vista, acho que sim. Acho que nós não precisaríamos nem... Para que cobrar do processo seletivo? Por que nós vamos cobrar do SASE? Cobrar de AD? Então, deveria ser gratuito para todo mundo. Esse, para mim, seria o ideal. Eu queria estar num país onde eu pudesse ser reitor sem precisar ter que fazer isso. Mas não é a realidade. Não é a realidade. Então, se eu disser para você, não, eu vou trabalhar para ser gratuito e tal, nossa universidade não vai, nós vamos ter dificuldade. Sim, mas assumir isso como um compromisso? Um compromisso com o princípio. Isso não tem dúvida. De defesa da gratuidade. O que eu quis separar aqui. Eu, como administrador, aqui dentro, onde nós temos que pagar nossas contas, onde que nós temos que viabilizar a questão da assistência estudantil de forma séria, para não ficar como uma coisa assim, como um lote na lua, aquela coisa que nós nunca vamos conseguir ampliar nossa assistência estudantil, que eu acho que esse é um ponto que tem que ser colocado. E outra é o meu papel como reitor, defensor de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Aí é o outro papel. Aí é o papel que eu faço e tive a oportunidade, porque eu rodei muito ali em Brasília, eu tive muita oportunidade para isso. Acho que tem sim, a Andifes é muito atuante, acho que a gente tem oportunidade, mas é o outro papel, da gente lutar para não precisar disso aqui. Mas assim, como nós estamos discutindo uma questão que para mim é o cerne da gestão, sabe por quê? Olha o que vai acontecer, gente. Logo agora em agosto, nós já vamos ter que abrir nossos números, está sendo dito isso aí. E nós vamos ter que tomar decisões com relação a onde gastar. Então, acho que é importante deixar isso bem claro, essa diferenciação aqui. Bom, obrigada então. Esse, sem dúvida, é um debate que vai render muito, né? E cabe, né, a gente enquanto sindicato e Andes, a gente faz essa defesa sempre e é importante que é uma leitura muito de que a gestão da universidade precisa estar comprometida com isso também, porque senão a qualquer tempo e na primeira oportunidade a gente perder esse princípio, a gente vai ser privatizado rapidamente, né? Bom, gestão participativa então é o nosso próximo tema, né? E esse é um tema de provocação mesmo, porque historicamente essa questão do orçamento, da transparência na universidade, ele apareceu e aparece, né? A gente já teve alguns avanços, né, em relação a isso, mas a provocação que a gente quer fazer é como promover o engajamento da comunidade universitária no debate do orçamento. E essa provocação também vai no sentido de que a gente precisa superar um pouco essa ideia de que tudo é decidido da cabeça do reitor, mas que o Consul também é um espaço importante de deliberação, de decisões, enfim, né? E aí nós queríamos saber qual que é a opinião a respeito da chapa, né, em relação a uma proposta de gestão participativa em relação ao orçamento da universidade, assim, se você imagina alguns outros espaços de como é que promove esse engajamento, né? E vai ser uma oportunidade de eu explicar que eu tive pouca oportunidade de falar sobre isso. Nós temos 11 diretores de unidade acadêmica. Se vocês pegarem agora e convidarem os 11 diretores e falar como que foi o trabalho,
eu tenho certeza que eles vão dizer como que foram as nossas decisões. Porque eu considero que as nossas decisões foram extremamente participativas. A metodologia que nós usamos foi o seguinte: a decisão, principalmente de investimento, nós nos baseamos nos diretores de unidade acadêmica. Então, nós resolvemos, por exemplo, só para ficar bem claro, a situação, por exemplo, de Unai. Como que nós decidimos, como resolver a situação de Unai? Com base, juntamente com o diretor do campus. Janaúba, idem. Medicina daqui, idem. Medicina de Teoflotone, engenharias, humanidades. Então, cada um com suas especificidades. E aí, nós fomos construindo essas soluções e a decisão do investimento em cima disso. Mas com os diretores. Com os diretores. Isso, porque assim, no Consul existe um papel de representação da comunidade, isso, né? O diretor, não necessariamente. É porque nós temos que separar o seguinte: os diretores, cabe a eles também são eleitos, eles também têm um compromisso com a comunidade, eles também têm sua congregação. Então, eu parti do princípio seguinte: discutimos com os diretores, isso vai ser discutido na base. Eu não acho, aí é uma opinião minha, pode ser que eu esteja errado, pela convivência e o modelo que é o Conselho Universitário, acho muito complicado esse tipo de debate no Consul. O Consul, para mim, está dentro de uma linha de política, dentro da política institucional, das diretrizes. Eu acho que esse operacional, ele é muito complicado, eu acho difícil alguém conseguir operacionalizar. Pode ser que eu esteja errado, que alguém consiga fazer isso. Acho muito complicado. O Conselho Superior, ele tem uma visão muito mais ampla. O que nós buscamos fazer foi, nós apresentamos todo o nosso plano todo mês de agosto. Pode buscar nas atas do Conselho, que estava lá qual que era o plano, o que nós fizemos. Então, acho que não podemos aprimorar isso, mas... Eu acho que isso é importante sempre frisar aqui, que nesse debate aqui, em todas as sabatinas, em todas as chapas, o debate da gestão participativa acabou ficando entremeado com a questão da transparência, o que eu acho que é natural, né? Acho que a transparência é uma condição sine qua non para a gestão participativa do orçamento. Não há o que se discutir sobre isso, né? Só que uma coisa que a gente tem sempre falado é que eu tenho como ser autocrático e transparente. Dizer assim, ó, tá aqui perfeitamente claro e limpo onde eu vou aplicar cada recurso. Ponto. Né? Eu estou sendo transparente, mas não estou sendo participativo na decisão de como aplicar. Né? Deixa eu só fazer uma observação. Posso complementar? Sim. Porque eu usei esse exemplo ontem e aí até para ser justo, né? Por exemplo, hoje a comunidade universitária não sabe o que significa 30% de corte do orçamento da UFJM. Quanto que isso significa? Eu não sei quanto que isso significa. Então, assim, a provocação e é uma situação que a gente vive, inclusive, como sindicato, né? Como é que a gente mobiliza as pessoas para elas se engajarem e entenderem que a gestão da universidade não compete só à figura do reitor. Mas tem uma coisa que essa é a provocação. Eu não posso deixar de falar, que eu acho que é muito interessante, porque quando fala orçamento, nós estamos falando de muito pouco recurso que é decidido pelo reitor. Muito pouco recurso. Então tem um ponto, porque, vou fazer uma continha rápida aqui. Você olha lá no portal da transparência, está 266 milhões. Desses 266 milhões, 85% é salário nosso. Então já praticamente sumiu. Do que ficou, quase 40% ou 50% é salário dos terceirizados. Então já reduziu. O que ficou quase 2 milhões de energia elétrica. Então já diminuiu. 4 milhões bolsas. Então não tem que discutir. Então, 1 milhão e tanto insumo. Então, quando você vai observar, que discurso, hoje, eu estou falando durante o meu mandato, qual o recurso que nós teríamos para discutir? Então, e aí, com relação à transparência, porque qual foi o nosso problema? Como nós ficamos pagando dívida, nós tivemos a oportunidade de fazer um raciocínio de um novo planejamento com a questão do RU no final do ano passado. Foi a primeira oportunidade que nós tivemos. Olha, então o que nós vamos fazer com esse dinheiro que agora está sobrando, entre aspas, né? Então, porque o nosso orçamento ele é muito enxuto e com aquelas rubricas todas, bem assim, talvez nós podemos dizer o seguinte, olha, já não poderia ter fechado a fazenda de Curvelo, que todo mundo falou? Bom, peraí. Tá, mas nós temos um contrato, nós estamos planejando o fechamento. Você não fecha uma coisa. Nós investimos 10 milhões de reais lá, ué. Isso não é brinquedo. Gente, tchau, acabou. Aí a população de Curvelo, como assim? Nós estamos em processo. Até que aconteça,
aquele recurso que está 600, que é 600 mil, pessoal, 1 milhão, 600 mil, aquilo é de vigilante. Vigilante fica caríssimo, gente. O vigilante ganha 2 mil e pouquinho, mas com seguro de vida, passa de 10 mil a despesa comum. Só que você tem que ter 2. Então, você soma aí, é o que dá o peso. Então, a margem é muito pequena, assim, para esse nível de discussão. Por isso que eu digo, estou falando do custeio. O investimento, esse é que eu falei que nós discutimos com os diretores. Porque o investimento também nosso foi muito pequenininho. Nós colocamos assim, olha, nós não temos condições de não colocar algum recurso. Sem querer, a gente olha só para vocês ver, porque vocês perguntam. Nós não... Estava desde 2011 sem investir na estrutura de internet. A internet é parar. Então, falar, pessoal, nós vamos ter que investir na internet. Investimos quase 5 milhões na internet. Cabeamento, data center e tal. Então, todo mundo, ó, não tem dúvida. Nós tivemos que comprar aqueles carros. Nós tivemos que comprar. Por quê? Estava tudo com 400 mil quilômetros rodados. Então, os próprios diretores concordaram. Sabe, as poucas coisas que foi uma decisão muito minha, foi essa questão desse gramado, que muita gente acha que foi, lógico que foi para a questão do campus ficar mais bonito e tal, mas foi para resolver um problemão com o Parque do Biribiri, que é a questão que estava escoando areia para lá, e o Ministério Público já estava acionando a gente, e nós paramos a obra da captação de água de chuva, que estava em 8 milhões de reais, nós paralisamos ela. Qual foi a alternativa? Vamos plantar grama, e deu certinho. Praticamente parou de escoar a areia para o Parque do Biribiri. Essa foi uma decisão. E outra, que foi minha também, que essa eu queria muito, e essa falei, pelo menos uma coisinha, que foi a questão das bicicletas compartilhadas, que eu acho que vai dar um ritmo, sei que muita gente criticou e tal, mas o custo-benefício para mim, tirando essas duas, não tinha margem para nada, não é? Foi tudo, entendeu? Por isso que quando eu falo, olha, nós podemos aprimorar, óbvio, decisão compartilhada. Tem uma coisa que eu quero dizer antes do tempo acabar. Uma forma que nós vamos resolver é institucionalizar a matriz de distribuição interna de custeio. O que significa isso? Cada setor vai ter sua porcentagem do orçamento. Então, vamos supor, a diretoria de relações internacionais, ela reclama que ela fica dependendo da adesão nossa. Então, e aí sim, não, você vai ter tanto por cento, o CITEC, tanto por cento, porque os custos já têm o PINGIFS, mas os setores não têm, e tem custo que o PINGIFS não dá. Então, esses setores, por exemplo, não tem aqui, tem alguns grupos de estudos aí que são basicamente a base de curso. Né? Eu posso citar alguns exemplos aqui, um caso típico aqui é o da engenharia mecânica, que são grupos que estão lá, que são... Então, quer dizer, eles precisam de um recurso para fazer aquela apresentação daquele carro deles, por exemplo. Então, quer dizer, eles ficam recorrendo à loucura para conseguir esse recurso. Então, se o curso entender que isso faz parte da atividade acadêmica, então, eu acho que com essa matriz, sabe o que vai sobrar para a reitoria? Nada. Então, é a melhor forma de distribuição, de decisão de compartilhar. Entendeu? Participativo, desculpa. Beleza. Bom, nosso último tema aqui, dentre os temas que a gente escolheu em assembleia, é o tema da liberdade de cátedra. Desde o final do ano passado, né, quando o atual governo foi eleito, que a gente tem vivenciado Brasil afora afrontas à liberdade de cátedra dos professores, e isso tem sido colocado e incentivado por vários setores do governo. Né? Depois de implementado o governo aqui, nós tivemos casos de colegas que foram ameaçadas no minuto seguinte à eleição. Saiu o resultado da eleição, no minuto seguinte o colega recebeu a ameaça. Né? Então, a gente entende que isso é um problema muito sério, né? E não é um problema só da categoria docente, é um problema da comunidade universitária, e a gente entende que a gestão tem que assumir um papel protagonista, né? Nessa questão da liberdade de cátedra, da defesa da liberdade de cátedra. Então a gente pergunta, né? Qual que é a posição da chapa a respeito do projeto Escola Sem Partido e a respeito da filmagem coercitiva de professores em sala de aula? O negócio tem sido feito e incentivado. É o nosso medo. E, além disso, qual que é a posição da chapa, né? Propostas concretas para garantir a segurança dos docentes e a liberdade de pensamento
dentro da UFVJM. Uma vez que a gente tem visto também que certas áreas do conhecimento, né, por exemplo, as ciências humanas, têm sido frontalmente atacados. Aqueles docentes que têm como referencial teórico o Marx têm sido frontalmente atacados, né? Então, como que você... Posição da chapa: escola sem partido, filmagem de professores e propostas para garantir segurança dos docentes e liberdade de pensamento. Eu vou remeter até o primeiro questionamento. Nós falamos da autonomia e falamos de maneira geral, eu acho que a universidade não pode se curvar. Ela não tem por que ela se curvar. Ela tem a sua autonomia, ela tem esse poder de reprimir. Então, por que nós vamos nos curvar? Então, eu acho que essa liberdade de cátedra, ela é essencial, não faz sentido isso. É uma questão assim que isso nunca foi, pelo menos assim na história do país, eu não lembro disso ter sido questionado, não me lembro, mesmo na época da ditadura, talvez vocês tenham alguma informação de relato dessa natureza, mas eu, pelo menos, né, fui criado praticamente em torno de uma universidade e não me lembro de ter sido assim, de uma coisa tão enfática, de você ter que influenciar um professor, que essa liberdade do professor, acho que se ele perder isso, ele perdeu a essência. Ele perdeu a essência de transmissão de conteúdo, liberdade mesmo, não tem outra palavra. Então, eu acho que assim como nós temos essas ameaças, de uma forma bem prática, para mim, é agir rápido e, se for necessário, tomar as atitudes que têm que ser tomadas para dar exemplo. Então, eu não acredito, que nós vamos assim, não acredito mesmo, que o sistema, que a rede de universidades federais vai se curvar a isso. Acho que é uma coisa que está muito assim, está todo mundo muito alinhado, os grupos do WhatsApp que a gente tem aí com os outros reitores, é uma coisa, acho que mexer no lugar errado. Isso, acho que o governo não tem força para isso. E o nosso papel aqui é contribuir com essa resistência. A gente não... eu acho que todo debate é válido, até o debate de uma escola sem partido. Todo debate é válido. Escutar o contraditório, isso faz parte. A gente tem que permitir a opinião e entender. E agora estou falando que eu acredito, como professor, né, e vou lutar por isso. E vou lutar para que a instituição permaneça do jeito que ela está nessa direção. De maneira geral, e pelo menos que eu vi em outras universidades, eu acho que a nossa universidade, ela tá, apesar de todas essas ameaças, e que eu vi, nós estamos até num momento melhor do que outras. Porque eu acho que nós, assim, não tem tantos casos como tem em outras universidades, casos explícitos mesmo. Nós tivemos algumas coisas pontuais que foi reprimido. Eu estou chamando essa atenção, gente, porque não foi reprimido por mim, não. Eu senti uma repressão do coletivo. Então, isso, por isso que eu estou falando, olha, no nosso caso, a gente, eu acho que nós estamos num nível bom desse tipo de proteção a esse tipo de ataques, né? Então, é isso. Não sei se vocês querem fazer alguma coisa para provocar e para a gente aproveitar o tempo, porque são... acho que é importante a gente só ressaltar essa questão, assim, a gente fez essa pergunta e colocou assim no final, qual que é a proposta concreta da chapa para garantir a segurança dos docentes? É porque nós temos colegas que que já se sentiram ameaçados. Estou falando de questão de integridade física, a vida, né? Receberam ameaças pela internet, nós tivemos que o sindicato atuou junto, né? Virou caso de polícia. Né? Assim, e a universidade, você acha que a universidade, enquanto gestão, a gente não tem como fazer alguma coisa efetiva para pelo menos assim, criar uma via para que casos como esse, para a gente saiba o que fazer? Porque eu te digo a verdade, se acontecer um negócio desse comigo, eu não vou saber por onde começar.
Não, e esse ataque, ele vem sobretudo às ciências humanas, né? Então, assim, a liberdade de cátedra inclui, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, até que ponto hoje a gente pode realizar um evento que tem um engajamento político mais claro? As capas das teses, gente, o que eles estão fazendo com as capas das teses? Vocês estão acompanhando, né? Não. Pegando as capas de tese, dependendo do título, quer dizer, não sabe porque tem um conteúdo. Só para... né? Então, assim, você promover algum tipo de evento hoje que pode, enfim, nós já vivenciamos isso, inclusive, né, de uma situação de tensão. Ó, vamos propor um evento, mas a gente sabe que está tendo intervenção do Ministério, ou, sei lá, teve intervenção do TSE, por exemplo, ano passado em eleições. Então, assim, a liberdade de cátedra envolve a autonomia universitária, entra nessa discussão, assim, até que ponto, ou quais são as medidas que a reitoria, no caso, na chapa de vocês, propõe para garantir que a gente tenha essa liberdade de pensamento, de ações dentro da universidade, entendendo que esse é o espaço do debate, que tem que ser ocupado. Então, assim, se alguém que defende escola sem partido não faz evento aqui, nós vamos fazer um evento defendendo a universidade pública e liberdade de pensamento, entende? E não queremos ser assediados ou, enfim... né? O que eu acho, assim, tem um limite da reitoria também, até onde ela pode ir. Eu acho que, eu digo assim, que a reitoria tem que começar dando exemplo. Nós mesmos, como reitor, os pró-reitores e tal. E acho que nós temos o que é, vamos dizer, oficial, que é a punição mesmo, né? Nós temos casos aí da própria STF já se posicionar. Então, nós temos argumento para agir pesado, dependendo da situação, e que é o lado legal, vamos dizer assim. E acho, porque isso é novo, pelo incrível que pareça, é um assunto que está chegando agora para nós recente. Então, os primeiros casos estão chegando. Então, nós vamos ter que ver qual que é a melhor forma. Eu acho que nos posicionar através de notas, através de uma exposição oficial, para marcar o posicionamento da gestão, acho que é uma tarefa, ela é educativa, desculpa. Ela pode ter um efeito que talvez não seja, porque nós já emitimos alguma nota nessa direção, mas a gente vê que causa um efeito, mas não é, né? A questão da punição, em casos comprovados, que a gente tem condição de tomar essa providência, eu acho que tem que fazer e rápido no sentido assim, da pessoa ver que não, então espera aí. E ele que recorra da forma que ele quiser recorrer para lá. E no mais é a gente ficar muito atento. Ficar atento, porque o que acontece? Por exemplo, igual você falou, você não sabe o que fazer. Né? Aconteceu... Qual que é o procedimento? Né? Exatamente. Eu denuncio para quem? Eu vou na ouvidoria ou vou direto no reitor? Não, o caminho... O caminho que nós temos aqui é a ouvidoria mesmo. Isso aí, assim, nós temos vários caminhos. O caminho, você pode denunciar para o seu chefe imediato, né? O chefe tomar as providências, ou você ir direto na ouvidoria, ou você procurar algum órgão que, por exemplo, não é a função do órgão. Se você chegar na auditoria, ela vai acatar a sua denúncia. Né? Então, não é a função dela, mas ela, por ofício, ela vai acatar. Assim como se chegar direto na reitoria, eu também vou acatar. Então, acho que aí sim, é orientação mesmo. Orientar as pessoas ao que fazer diante de situações dessas. Mas eu quero repetir porque nós estamos vivendo tanto momento assim, difíceis na universidade que isso é mais uma coisa que é nova. Olha, gente, há 4 anos atrás nós não discutimos custeio. Hoje nós estamos discutindo custeio. Quer dizer, antes nós tínhamos... agora nós estamos discutindo liberdade de cátedra. Olha que ponto que nós estamos chegando. Então Muito bem, Josiana, muito obrigada, né? Acho que foi um ótimo debate. Vamos abrir então agora para as perguntas da plateia. Quem quer? A gente tem espaço para 3 perguntas. Temos 3. Pode ser feitas 3 perguntas. O Mário, quem mais? Ok, então. Vocês podiam fazer, né? Então? Se for o mesmo tema e quiser complementar. Pode ser. Vamos abrir então agora para as perguntas, né, dos presentes, né, professor João? Ok, Luciano, a minha pergunta vem baseado no contexto atual também dos cortes, das ameaças de cortes e também das mobilizações que teve dia 15, que a gente está também, enquanto sindicato, a gente está mobilizado ainda para novos atos e novas manifestações, mas que a gente percebe assim que existe realmente uma comoção da sociedade em geral, mas tem setores que ainda não
estão apoiando esse discurso, que ainda são resistentes, principalmente, eu acho que nas cidades onde a UFVJM está inserida, ainda tem esses grupos de resistência que não estão comprando o discurso ainda de que a universidade tem balbúrdia, então não apoia esses atos que estão sendo feitos. E queria colocar a questão para vocês, enquanto chapa. Qual que é a posição da chapa de vocês frente a esses atos, ou dos próximos que vão acontecer? Como que seria dado o encaminhamento, se vai ter apoio ou não? E também como vocês pensam em tentar educar, convencer, reverter esse entendimento da sociedade em geral, principalmente nas regiões onde a UFVJM está inserida, para tentar trazer essas pessoas também para nos apoiar na nossa luta. Eu vejo assim, eu vou acrescentar uma coisa que você não falou aí, que é um trabalho que eu acho que nós temos que fazer, como reitor, de mostrar para o MEC o que é a universidade. De mostrar que não é esse que eles falaram, que é local só de búrdia e de mostrar que não é isso. Eu acho que as universidades falharam muito na divulgação, na forma que a sociedade não conhece a universidade, Diamantina não conhece a UFVJM. Então, assim, é uma falha do sistema e falha da UFVJM também. Então, acho que nós temos que mostrar. Eu consegui, assim, estou indo amanhã para Brasília, que eu não consegui a primeira reunião com o secretário, lembrando que, como foram muitos ministros, foram 6 ministros durante a minha gestão, então muda, assim, você está caminhando com uma discussão, aí zera, começa tudo de novo. Quer dizer, amanhã eu vou fazer minha primeira reunião com o novo secretário, para falar da situação da universidade, amanhã que eu já tinha feito isso no final de fevereiro, então já vou fazer de novo. Então, assim, e tentar mostrar, eu acho que esse é um papel de convencimento mesmo, falar assim, não, peraí, universidade não é isso não, por que nós, sabe, aquela coisa, e eu vou falar da nossa universidade, vou falar daqui, falar, Diamantina, as coisas funcionam assim, assim, assado, nós temos essa condição, essa é a expectativa de expansão, que nós vamos ter que fazer uma repactuação. No nosso caso, por causa de Unai, Janaúba e a medicina, vai ter que ter outra repactuação, nós não aguentamos, vai ter um limite aí. Então, a pactuação que foi feita ainda tem coisas para serem cumpridas. Então, uma hora vai ter que sentar conosco e repensar. Então, acho que esse é um trabalho que eu tenho que fazer como reitor, os outros reitores têm que fazer cada um individualmente, e nós fazemos no coletivo. Parece que ontem teve uma reunião da Andifes com o ministro da Educação, também acho que foi a primeira. Então, é começar a fazer esse trabalho de convencimento. Essa é uma linha. A outra é essa de acionar a sociedade. E acho que essa nós temos que dar muito apoio, muito mesmo. E aí o que tiver ao alcance. Você falou, o que é preciso de ser feito? O como, né? O que é preciso ser feito? Se for preciso da gente ir para a rua, nós vamos para a rua. Se for preciso de andar, caminhar junto, mostrar o reitor também está. E que tenha a consequência que tiver. Mas eu acho que é importante que a gente faça isso. Então, independente de selecionado ou não, isso eu não quero abrir mão, porque eu já fiz isso. Quando nós chegamos no nosso limite, eu fiz audiência pública em todos esses outros municípios, chamei todo mundo, chamei a comunidade, eu fui em órgãos aqui que tinham força no governo da época, que eu sabia que tinha, por exemplo, a CNBB. Eu fui na reunião do CNBB para falar da nossa situação aqui. Então, eu vi que isso teve efeito. E, assim, me falava abertamente. Então, eu quero continuar, essa para mim, com muita tranquilidade, nessa direção, na direção daquela coisa mais negociada, mostrando, vamos dizer assim, mais técnica e mais aguerrida também. Acho que nós temos um outro palco que tem que ser ocupado, que é o do Congresso. Esse que ali, porque ali é onde o governo negocia. Então nós temos que trazer os parlamentares para o nosso lado, para que na hora, igual teve essa batina outro dia, foi ótimo. Eu fiquei muito satisfeito com a posição do Congresso com relação às universidades, Congresso e Senado, os dois. Ali, para mim, e como nós temos a oportunidade de ir lá, de reunir com os deputados, tem que usar muito essa oportunidade de trazer o pessoal para o nosso lado.
né, cada um nas suas bases, né, porque se nós pegarmos a quantidade de campo que tem no país, praticamente a gente fecha o Congresso, praticamente. Assim, a maioria ficaria conosco. Então, acho que lá, para mim, é o principal lugar, e aí os reitores têm mais potencial de alcançar esse espaço. Então, eu acho que nós temos que utilizar muito esse espaço. Então, acho que dentro dessa linha, né, uma coisa mais negociada, uma coisa mais lá em Brasília, trabalho lá em Brasília, e esse trabalho junto com a comunidade. Não tem porquê se esconder diante de um pleito desse. Então vai pra rua e vai incentivar a ir pra rua. Vou. Rodrigo? Professor Rodrigo, né? A minha pergunta é sobre a pós-graduação, que já foi comentado aqui, mas ela vai ser um pouco mais específica. Nós tivemos recentemente a notícia, e você pode confirmar, inclusive com a reunião dos representantes de pós-graduação em Brasília, que dentro dos cortes relacionados a bolsas, entre outras questões, programas 6 e 7 procuraram se defender, né? Incluindo manutenção das bolsas preferencialmente a programas de pós-graduação com notas 6 e 7, que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo essa visão totalmente assimétrica de distribuição, né? Uma meritocracia vazia. Mas enfim, diante dessa relação com problemas sérios que várias universidades vão ter a partir de agora em conseguir continuar com os programas de pós-graduação que não são 6 ou 7, incluindo o UFVJM, que tem essa situação, onde temos ainda um número de professores diminuto em relação do que gostaríamos de ter, ou pelo menos pensávamos quando muitos programas de pós-graduação foram postos nessa universidade. Qual o papel, qual é o seu projeto, o projeto da sua chapa, para esse momento, para essa situação? Bom, de concreto, Rodrigo, ainda nós não temos nada, eu acho que está sendo ventilado, lembrando que isso remete lá na década de 90, que era a intenção de você ter os centros de excelência, né? Então, está retomando essa ideia, né, de você ter aquele centro de excelência e os outros serem college, né? Então, parece que essa aqui... o que eu penso é o seguinte, inclusive, na primeira reunião que nós tivemos com o novo presidente da CAPES, eu até, pela fala dele, eu vi até numa outra direção, saí até muito otimista dessa reunião com o novo presidente da CAPES. Então, vamos aguardar, ver o que vem, né, que aí é uma questão que não depende da gente, e vamos esperar as próximas ações. Do ponto de vista nosso, aqui, nós não temos alternativa, nós temos que apoiar a pós-graduação com os grupos que nós temos. E por isso que eu digo, mais uma vez, vai ser chato eu voltar a falar de orçamento, mas eu não tenho alternativa. A pós-graduação, o que chega para a pós-graduação via MEC é irrisório, irrisório. A pós-graduação é financiado com dinheiro do orçamento. Hoje, acho que é 2 milhões, eu não sei exato, mas chega a quase 3 milhões de reais só com a pós-graduação, com a pesquisa de pós-graduação, desculpa. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é continuar nesse foco. Aqui, o que está no nosso alcance? Nosso alcance é o nosso orçamento. Então, a gente não abrir mão dessa porção do orçamento para incentivar as pesquisas e pós-graduação. Se nós vamos focar naquela questão da inserção regional ou não, acho que é um outro debate, que eu sou um defensor. Acho que a gente tinha que trabalhar um pouco nessa direção. Óbvio que tem a especificidade das ciências básicas, nós temos as diferenças aqui, temos pesquisas que estão sendo realizadas em outras regiões, dando resultados excepcionais. A Universidade é do Brasil, ela tem que atender, né? Mas pelo menos trabalhar um pouco nessa direção. Mas eu acho que é lutar por isso, sabe? De continuar apoiando grupos novos, emergentes, grupos que estão começando, que ainda precisam desse recurso, a gente continuar, pensar numa forma de aumentar a receita, inclusive através dos próprios
próprios programas de pós-graduação. Acho que as parcerias são fundamentais, né? A gente sabe que uma bolsa, 2 bolsas, pode parecer pouco, mas quando você vem com um incentivo que não seja do orçamento, de uma bolsa de mestrado, pelo menos para algumas áreas, para a minha área específica, ela tem um valor muito grande para a gente. No caso meu, que eu sou da ciência florestal, do programa que eu atuo. Então, acho que é nessa direção, a gente continuar lutando. O que o reitor pode fazer nesse momento? É lutar por esse orçamento que nós temos interno. E mais uma vez, faz parte dessa defesa externa, né? Junto com a CAPES. Quem que é a CAPES? A CAPES somos nós. A CAPES é composta por professores, como a gente também. Então, é lutar por isso e, mais uma vez, ir tentando convencer quem está no comando hoje a importância de investir em ciência e tecnologia. Então, acho que essa que é a minha resposta. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Gilciano. Vamos lá, Paloma, então, discente. A CAPES é composta por professores que nem nós, né? Mas num governo que não acredita na formação pessoal. Oi, Gilciano. O dia que eu participei do debate organizado pelos alunos, eu vi muitos alunos conversando e eu vi que muitos queriam fazer a mesma pergunta, inclusive a pergunta que o Ernesto ia fazer é a mesma que eu vou fazer, que eu creio que é do interesse de vários alunos. A gente está passando por um momento... Eu acho que, assim, até mundial mesmo, que índice de depressão, crise de ansiedade, tudo isso vem aumentando. Eu queria saber qual o seu posicionamento em relação à melhoria, por exemplo, de saúde mental, dessa assistência para os alunos, principalmente pelo alto índice de suicídio que vem aumentando aqui nas universidades. Ano passado mesmo, a gente teve 2 no mesmo mês, um de um aluno de humanas e o outro de um calouro de odontologia. Então, assim, até pela questão dos alunos da moradia, que não pode receber visita nenhuma. Eu falo porque eu conheço várias pessoas que moram na moradia lá em Belo Horizonte, na UFMG, e é uma moradia muito mais livre, sabe? De mais fácil acesso. Então, assim, até por essa questão dele. E, principalmente, se teria como implementar algo para que os alunos pudessem opinar em relação ao atendimento aqui da universidade. Porque eu mesma já fui no psicólogo para conhecer e tudo, não estava passando por um momento tão bom. E várias pessoas que já tinham ido falaram que o atendimento não era tão bom. E quando eu fui, eu realmente pude confirmar isso pelo fato de ser um atendimento que muitas vezes, é aluno, fica aquele atendimento muito automatizado, sabe? Para todos, aquele atendimento muito automatizado. Então, assim, quais as suas propostas em relação à saúde mental dos alunos, principalmente com o alto índice de depressão, alunos que trancam a faculdade porque está tudo muito difícil. Não sei se você já chegou a receber você tem grupo em Facebook que chama Segredos UFVJM. Muita gente posta lá várias mensagens falando que não está aguentando mais, que pensa em se matar todos os dias, é o que mais tem lá. Então, assim, eu queria saber em relação a isso. Paloma. Isso. Paloma, esse é um tema também delicado, assim como a questão do assédio, né? E também, assim, não tem uma fórmula fácil para resolver, não. São vários fatores, e acho que a gente passa, assim, até para uma própria... Eu só vou falar um pouco aqui, fugir um pouquinho, mas eu volto para o tema já. Acho que passa até por uma questão de geração mesmo, do momento que nós estamos vivendo, a gente saindo aí do analógico para o digital, isso... Eu falo isso porque eu tenho filhos adolescentes, eu convivo com isso, né? Eu sei, assim, chega muitos casos para a gente. Então, tem um problema que independe da universidade. Eu acho que é uma fase que nós estamos vivendo. Esse é um ponto. Outro, aí eu começo a pensar nas coisas que nós não conseguimos fazer. Por exemplo, assistência estudantil. É uma coisa que alivia mesmo. Ontem eu falei isso lá na moradia. Os momentos mais gostosos que eu lembro na graduação foi na moradia. Era chegar de noite, a peladinha de final de tarde que era sagrada, sabe aquelas coisas da convivência? Quer dizer, quando eu lembro assim lá da minha graduação, eu não lembro das minhas aulas. Eu lembro dos momentos.
Então, eu acho que isso é meio padrão. Todos nós... Deveria ser, pelo menos. É. Uma qualidade Então, assim, nós ainda não conseguimos oferecer isso para os nossos alunos, desse jeito. Sabe? Então, tem alguns pontos, assim, que eu acho que a gente tem que ir caminhando e não voltar. É uma marcha que tem que ir e não voltar mais. Então, por exemplo, essa questão do esporte e lazer, não pode voltar mais. Agora tem que seguir, melhorar. Né? Então, contratamos 2 professores visitantes, agora nós temos que trabalhar para ter efetivos técnicos esportistas, para poder promover o esporte. Nós temos que usar aquela pista, já que nós inauguramos, conversei na educação física, então nós temos que pensar um jeito de utilizar. Nós estamos vendo que esse modelo com a cultura, com os 2 professores, com o coral, com a arte cênica, está dando certo, então agora nós temos que incentivar. A moradia estudantil, o modelo não está dando certo, vamos rever, vamos trazer, vamos tentar tornar a coisa mais humana. Então, assim, eu acho que é focar nisso. Porque o que acontece? A universidade cresceu demais, ela cresceu muito em tamanho e nós não nos estruturamos qualitativamente. A verdade é essa. Isso é latente entre os professores, está claro para todo mundo. Por exemplo, nós não temos espaço de convivência, eu creio que todos os candidatos devem ter falado isso aqui, e é um fato, nós não temos. E nós não temos a cultura da convivência. Nós não temos, e não temos entre os professores, gente. A convivência entre os professores, mamão, um cafezinho, e olhe lá. Então, é uma cultura que instalou aqui dentro dessa universidade, de separado, porque como cresceu tudo muito rápido, e cada um pensando em si, isso aqui era uma briga por equipamento, longe, né? E muito longe, era uma briga por equipamentos, vocês não têm ideia. Era como se fosse assim, sabe aquela coisa, você está chegando numa terra e todo mundo correndo atrás do seu lotinho, era uma loucura isso aqui. Isso aqui, principalmente nós que chegamos antes do que não tinha nada e depois. Então, essa origem da universidade nos prejudicou muito, essa velocidade que cresceu, não deu tempo da gente... Então, eu só acho que agora, por isso que eu volto a falar uma coisa aqui, daquela reflexão. E quem sempre levantou essa bandeira foi o professor Mário, sempre você falou isso, Mário. E para mim, está chegando um momento que nós temos que pensar nisso, porque não vai ter custeio para todo mundo. Não vai ter. Então, espera, eu vou custear pós-graduação, vou custear assistência estudantil, eu vou custear pesquisa. Não tem hoje, nós estamos vendendo aqui uma coisa que nós não vamos cumprir. Então, o que nós temos que fazer? Agora eu acho que está chegando, acho que após essa eleição, eu, independente se eu for ganhar ou vou perder, eu tenho um compromisso de trazer uma harmonia para essa universidade. É um compromisso meu. Então, eu vou começar fazendo uma bela de uma transição. E vou passar isso, caso eu não seja eu quero passar isso para quem for o reitor, para a gente, olha, vamos começar com essa reflexão. Porque para mim nós chegaríamos aqui numa declaração mesmo, o que nós queremos como universidade? Um ano trabalhando, para 6 de setembro de 2020, quando nós fizemos 15 anos, a gente lança a nossa declaração. É um estatuto informal, não é aquele rígido lá do conselho, não. É quase que um acordo tácito entre nós, entendeu? O que nós queremos? O que nós queremos que o nosso reitor trabalhe? Trabalhe para quê? Para facilitar. Falei, não, peraí, nós temos aqui... Às vezes eu não quis falar isso durante a campanha, que ia parecer um pouco utópico, assim, pô, não é que você está vindo com isso? Mas eu acho que agora a instituição já está pacificada para isso. E para mim, eu quero defender que essa questão da assistência estudantil não pode ser só um lema de campanha. Não pode ser uma coisa para a gente repetir daqui 4 anos e depois voltar a esse mesmo assunto. Porque na hora de tomar a decisão, o professor vai perder recurso. Setores vão perder recurso para ir para a assistência estudantil. Então, e aí? Aí agora ninguém mais vai lembrar do estudante, vai ser só na próxima eleição? Então, eu acho que é uma coisa que nós não podemos deixar morrer aqui. Então, aí, Paloma, voltando para não sair do tema, eu acho que tem várias ações que precisam ser feitas. Um é o envolvimento de todo mundo. Quando nós pensamos no apadrinhamento, e que acabou dando uma confusão danada, é uma ação. Quer dizer, o que eu quero fazer? Vamos voltar para o Consul, então tira a imposição do apadrinhamento, se esse for o problema, mas não vamos perder isso, não, que isso é muito interessante, esse apadrinhamento. As pessoas não entenderam, não, eu já oriento tanta gente, vou orientar mais um. Não, esse apadrinhamento é seu lado humano. Na história funciona. É o seu lado humano.
Eu tô te convidando como cidadão. Você pode aqui orientar, assim como você orienta seu filho, você orientar o filho de uma pessoa que você não conhece, né? De ajudar uma mãe que está rezando lá pelo filho dele, entendeu? Então, assim, são ações. Então, essa é uma. A outra ação de envolver uma pessoa no esporte, ele descarregar aquela energia no esporte, é outra. A gente tem uma ação da pessoa que tem uma dificuldade tremenda de passar numa matéria e ter um acolhimento para o nivelamento, para ele superar e se sentir capaz, é outro. Porque a pessoa começa a se entrar, pô, eu não passo, pô, o pessoal foi, eu fiquei. Então, assim, é um conjunto de ações que será necessário para a gente tentar minimizar. Mas volto com a minha primeira fala. Acho que é um problema de geração. Quem é pai aqui de adolescente sabe o que eu estou falando. Nós estamos vivendo um momento que os jovens, talvez vocês não passam por isso, mas os jovens estão muito imediatistas. Estão querendo tudo para ontem. Tá? Eu me perdoa aqui, agora estou falando como pai, tá? Estão querendo tudo muito rápido. Assim, existe uma pressão muito grande do próprio jovem, com ele mesmo, talvez não é da família, é ele, é a sociedade. Sabe, esse aparelhinho aqui, ó, pressiona muito, todo mundo sabe de tudo. Então, acho que é uma coisa muito maior a ser combatida, sabe? E só fechar um minutinho. Uma coisa que eu acho que nós temos que fazer com relação aos psicólogos é o seguinte: os psicólogos não dão conta. É muita gente, não dão conta. O que nós temos que fazer nessa pactuação é tentar negociar aqui vagas de psicólogos para essa universidade, que o modelo que dá certo é igual ao da medicina. A gente tem pelo menos um psicólogo em cada unidade acadêmica, para ele fazer ações tanto preventiva como de combate ou de acompanhamento. Então, eu acho que nós vamos ter que caminhar para uma coisa dessa, coisa que antes o psicólogo atendia um ou outro, agora está virando quase uma coisa coletiva. Aí já virou coletivo. Então, nós vamos ter que chegar, sabe, eu acho que aumentar o número de profissionais dessa área para poder, mais uma ação, para colaborar isso também. Então, Jussiano, muito obrigada a todos que acompanharam, né? A gente vai fazer o esforço para colocar no YouTube o canal ainda hoje e aí divulga para todo mundo também. E agora a gente já encerra dando mais 5 minutos, né, de, enfim, considerações finais aí de alguma questão que talvez você queira explorar ou, enfim, né? Você tem aí 5 minutos para fazer suas considerações finais e aí a gente fecha. Bom. E a gente, como Adu, então, eu já vou aproveitar para agradecer, né, a todos, em especial, inclusive a Tarsila, né, que está nessa função de gravação aí. A gente é amador ainda, não somos experientes, né, que nem outros profissionais da casa, mas foi uma ferramenta muito importante mesmo. Então a gente agradece a oportunidade também e seguimos aí, por favor. Bom, eu agradeço essa oportunidade porque foi uma campanha que a gente teve pouca oportunidade de falar. Né? Eu saí tarde na campanha, demorei para entrar, então não sei se eu tive tempo de passar a minha mensagem. E eu, como é o último ato meu como campanha, eu queria dizer o seguinte: voto para mim é consequência. Eu não estou dando aqui minha vida para ganhar essa eleição. Eu sei do que vem pela frente, eu sei exatamente. Seria insano eu estar querendo isso, se não fosse com um sentido assim de lutar por essa instituição, porque eu acho que eu já fiz a minha parte. Nós, dentro do contexto, nós conseguimos equalizar a situação orçamentária da universidade. A universidade está muito mais organizada do que eu peguei, já vou passar caso a gente não ganhe. Então, eu estou muito satisfeito. Estou satisfeito com, pelo menos, a mensagem que um dos objetivos que eu entrei na campanha foi para pautar, e acho que isso nós atingimos o objetivo. Está muito claro para todo mundo os grandes desafios que vêm por aí. Então, estou muito satisfeito com a campanha, satisfeito com a recepção. A gente, como um reitor de poucos fatos, né, que a gente não consegui finalizar quase nada, em termos da forma que estava, tem uma demanda enorme que eu não consegui atender. Então eu entrei na campanha esperando de tudo, inclusive embates pesados, e assim, estou saindo muito satisfeito com o respeito da comunidade, extremamente respeitosa. Não tive um problema, que não é comum no processo de eleição, porque quem não concorda acaba sendo mais duro em todos os campi. Então acho que isso também me deu uma satisfação muito grande de
dever cumprido, né, de ter valido a pena todo o nosso esforço do primeiro mandato. E assim, entrei numa campanha, nunca nunca imaginei que eu faria uma campanha com tanta paz. Paz no sentido de que eu não estou torcendo para quem for o primeiro lugar, de desejar mesmo para aquele que a comunidade optar, que ele entre com força e eu com muita vontade de ajudar. E caso a comunidade optar por mim, eu quero trabalhar também para abraçar esses meus concorrentes, para a gente acabar com esse clima, mesmo que tenha as diferenças, mas que pelo menos a gente deixe para as turbulências externas e não a turbulência interna. Nós não podemos ter turbulência interna agora. Nós temos que superar isso. Nós temos que passar o momento aqui de uma reflexão, da gente ajustando as coisas que nós temos que ajustar. Nós temos que aproveitar essa imensa crise que começou em 2014 e vai se arrastar por mais um tempo, quase uma década. Nós temos que aproveitar essa imensa crise em termos de tempo e de intensidade para a gente ressurgir uma universidade forte, uma universidade que nós construímos. Eu acho que é o papel desse próximo reitor chamar para falar que é nossa universidade, que as pessoas tomaram decisões para a gente aqui. Então acho que tá na hora da gente rever. Eu brinquei, se o meu não é meu, a moradia, então nós temos que arrumar um jeito dela ser nossa, rever nesse sentido. Então acho que vai ser o papel, aproveitar a crise para a gente fazer essa grande reflexão na nossa universidade, manter firmes as nossas contas, né? Para ninguém nos chamar de irresponsável com gasto de dinheiro público, mostrar para as pessoas o que é ser sério com gasto de dinheiro. Acho que é um compromisso do próximo reitor. E eu só estou nessa empreitada porque eu acho que eu estou mais preparado que os demais. Senão não entraria, deixaria para algum deles. Então, e acho que eu estou pronto para continuar nessa luta. E se a comunidade achar que eu mereça ficar por mais um período para terminar de atravessar essa crise, eu prometo muito empenho e muita dedicação e esse compromisso de trazer a comunidade trazer mais para a gestão, para a gente tirar um pouco essa coisa do reitor longe da comunidade, a gente trazer para de fato uma coisa mais compartilhada. Então é isso. Agradeço o sindicato. Só queria fazer uma observação, que eu acho que esse modelo do sindicato é muito interessante. Nós já tivemos sindicatos com uma posição mais, vamos dizer, mais de embate, que eu até acho, eu gosto de embate, o embate faz a gente crescer, quem está na gestão, acho que embate é bom, embate com o DCE, embate com o sindicato, embate no bom sentido, né, de construção. Mas eu acho que vocês têm feito um papel muito interessante com relação à gestão. Eu, pelo menos, eu percebo isso. E acho que esse aqui é o modelo desse momento do sindicato. Só queria deixar, né, como um dos fundadores do sindicato, então eu acho que eu tenho esse dever de falar isso aqui para vocês, que é o modelo que vai fazer bem para a próxima gestão. A gente entrar na gestão, entender esse orçamento, questionar muito, assim, ao pé da letra. Eu acho que isso é muito legal para quem toma as decisões. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.